Agora são 7h59. Gente, eu tenho falado aqui muito sobre despolitizar os fatos. É nós ficarmos alertas, prestarmos atenção, remover a influência política na nossa conversa aqui. Pelo menos aqui no Primeiro Balanço, buscando neutralidade, objetividade, informando você, não caímos na esparrela da mentira, da enganação, fake news, tanto de um lado quanto do outro. Isso dito, a questão polêmica dos ônibus elétricos, afinal, quem é que tem razão? Quem é que está com a verdade? Entendemos a situação toda, conversando mais, dialogando mais e por isso temos em nosso estúdio o Procurador-Geral de Aracaju, Dr. José Unaldo Santos da Mota, com a visão da Prefeitura e, claro, eu perguntando para ele sobre as denúncias envolvendo mais um caso complicado no transporte coletivo da nossa capital. Isso tudo só atrapalha a vida da nossa gente. É lamentável. Seja bem-vindo. Bom dia, Procurador. Como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Bom dia, Sérgio, e mais uma vez obrigado pela oportunidade, porque é sempre importante que a população conheça as versões, tanto de quem, nesse caso, tanto efetivamente de quem lança as denúncias, como efetivamente dos denunciados, que é o nosso caso. E temos a mais perfeita segurança de que tudo está em ordem. Beleza. E também eu fico à vontade porque você é um operador do direito, você não é um profissional da política, assim como eu também não sou jornalista político, então a gente não politiza. Vou te perguntar a respeito do Tribunal de Contas do Estado. Ele tem razão nessa colocação dele, que acabou desencadeando a retirada dos ônibus elétricos, doutor Unaldo? Primeiro, tem que observar um detalhe. Tá. O Tribunal de Contas tomou uma decisão provisória. Sim. Eu entendo que de forma prudente, mais prudente, deveria o tribunal ter aberto um prazo de 5 dias para que aí esclarecêssemos, tivéssemos a oportunidade de esclarecer os fatos, um contraponto ao denunciante e a partir de então o tribunal analisasse minimamente para poder só depois lançar essa medida cautelar. Mas o tribunal tem competência para fazer isso de forma antecipada e assim o fez, né? Nós estamos com prazo em curso para fornecer toda a documentação, deveremos cumprir isso aí até o dia de amanhã, e esclarecendo que efetivamente o teor da denúncia não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Na sua opinião, não se sustenta. Não se sustenta. O ponto de partida das eventuais irregularidades apontadas pelo denunciante seria uma ata de registro de preços do Pará, que ela, lá no Pará, em Belém, ela foi discutida a sua legalidade. Para tranquilizar a população, nós conseguimos na sexta-feira uma certidão emitida pelo Tribunal de Contas dos municípios do Pará, de que a empresa proprietária dos ônibus não tem nenhuma condenação pelo Tribunal de Contas, nem parcial, nem total, enfim, nenhum tipo de condenação, uma certidão negativa. E o outro ponto é que no dia 26 de maio agora, a ata de registro de preço que originou a aquisição dos ônibus para Aracaju, ela foi renovada pelo município de Belém por mais um ano e continua em vigor até o mês de abril. Isso isenta a questão do sobrepreço? É outro tema mais específico, mas já mostra que ilegalidades na ata de registro de preço não houve. Se houvesse, não seria renovada. Não há ilegalidade. Agora, com relação a essa disparidade dos preços, o que nos chama muita atenção. É algo que realmente a gente se impressiona, de 2.400.000 reais para 3.640.000. Como é que se explica essa disparidade e por que se escolheu um valor muito mais elevado, sendo usado o dinheiro público para isso? Sérgio, a minha formação é jurídica e no meio jurídico a gente só analisa o que existe nos autos. Fora disso, e principalmente num clima como esse, fala política. E eu não vou rebater fala política porque ela precisa estar consubstanciada. E tudo que eu estou falando, eu falo com documentos que eu já analisei, que eu os tenho em mãos. Então, deixa eu só fazer um parênteses. Eles não provaram essa afirmação? Então, dentro dos autos da denúncia, o parâmetro de licitação de outra ata de registro de preço com o preço menor é o município de Cascavel. Nós temos duas inconsistências aí em relação, tendo como parâmetro o município de Cascavel. Primeiro, a ata de registro de preço de Cascavel
ela não permitia a adesão por outros órgãos públicos do país. Essas atas de registro de preço, elas não são... quem dita as regras é o órgão. Ela pode ser feita apenas para a validade do município, pode ser feita aberta a qualquer município do Brasil. No caso de Cascavel, ela é restrita ao município de Cascavel. Então, por esse primeiro motivo, a gente já não poderia aderir. Seria uma exceção. Cascavel, no Paraná. É isso? Isso. A gente já não poderia aderir, ainda não estou falando do preço. Sim. O segundo ponto pelo qual não poderíamos aderir, a ata de registro de preço de Cascavel se venceu em abril. Então, mesmo que quiséssemos, não poderíamos mais utilizar. A legislação que foi utilizada pelo município de Cascavel é a lei anterior de licitações, com outras limitações. Então, só aqui eu já estou citando 3 pontos pelas quais nós não poderíamos aderir. Preço, a referência em Cascavel é 2022. Outro ponto, a característica do ônibus de Cascavel, isso está no edital, não sou eu que estou dizendo. Está no edital e será demonstrado no Tribunal de Contas. São ônibus com 5 portas. Isso influencia em preço porque são menos passageiros. E o sistema viário em Cascavel tem suas peculiaridades para que tenham 5 portas, ou seja, 3 de um lado e 2 do outro. Aqui, salvo engano, acho que eu nunca vi ônibus com porta dos 2 lados. Então, Cascavel, na verdade, tem uma outra realidade, a licitação foi traçada com uma outra realidade, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico. Nós não teríamos como aderir a ata de Cascavel, então, que é a que consta na denúncia. Sim, e ficaram faltando, então, nessas denúncias, essas informações, que mudariam toda a visão relacionada à questão. Outra questão séria também relacionada ao ano. Comprou-se os ônibus em 2025, quando na realidade eles deveriam ser 2025, 2026, pelos modelos, quando na realidade eles são de 2023. Qual a justificativa para isso, doutor Inaldo? Sérgio, tratando-se de carro importado, nós não temos a mesma referência para os carros nacionais, fabricados dentro do Brasil. O carro importado, ele se legaliza o ano pela liberação com a Receita Federal. Então, o ônibus é um ônibus 0 km, sem qualquer alteração de modelo, sem qualquer alteração de característica, com o modelo 2024. Aí é uma questão de fabricação, ele foi feito naquele ano. Mas para efeito de importação não é essa a referência. Então estamos tranquilos também com relação a esse ponto, a essa característica. Digamos que não há irregularidade também nessa questão, com relação aos preços e com relação também ao ano de fabricação do veículo. Agora, quais são os próximos passos juridicamente se falando? Há como se recuperar? Nós podemos. Eu sempre lembro da população. Eu comentava contigo. O que preocupa a população não é política, não é fofoca política, não é bolhazinha política. É o que vai acontecer concretamente na vida da população. É possível o retorno desses ônibus elétricos e para quando, doutor Unaldo? Tá. Deixa eu só fazer um adendo aí em relação ao preço. Pois não. Nós temos aí um pedido feito ao governo do estado desde o dia 27 de junho. Eles estão estudando, não tivemos uma resposta ainda formal, de isenção do ICMS. Essa isenção altera substancialmente o preço dos ônibus. Se reduz, aí eu vou falar em números redondos, para não confiar na memória, em torno de R$700 mil por ônibus. Então, esse sobrepreço é característica de aquisição pelo município. Cada estado tem o seu convênio, que a São Paulo, por exemplo, isso já é automático. Nós temos, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, que foi citada politicamente, a licitação do Rio de Janeiro, com características bem parecidas. No Rio de Janeiro, o próprio edital já prevê a composição do preço sem o ICMS, porque a licitação era feita pelo Estado. Então, como é feita pelo Estado, já não está na composição o valor do ICMS. E aí isso varia de estado para estado. Aqui, salvo engano, são 19%. Ou seja, o nosso preço final, em sendo concedido essa isenção, reduz bastante.
Doutor Ronaldo, ficamos na torcida para que tudo seja resolvido da melhor maneira. Nós vamos encerrar agora na correria do nosso balanço e boa sorte para você. Reitero, ficamos na torcida para que o nosso povo não seja assim tão prejudicado. Muitíssimo obrigado, amigo. Muito obrigado, ótimo dia. Muito obrigado, doutor. Agora